Obrigada pelo apoio à rede Som Life de televisão. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray com John Rosenstern. Rosenstern. Eu falei que ele sabia o nome dele, né? Demorou um pouco, mas conseguiu. Tá certo. É bom estar com você aqui hoje. Terminamos o nosso último programa, e o Dr. Gray mencionou, ele sempre parece gostar de falar no fim dos programas, mas ele mencionou que foi a uma igreja chamada de Igreja da Tatuagem. Bem, eu fui lá. Não sei se os outros foram, mas eu fui, porque fiquei sabendo que eles tiravam fotos dos novos membros da igreja. Uma foto do rosto, mas também começaram a tirar foto das tatuagens de todo mundo. E eles colocavam no mural para que todos vissem as diferentes tatuagens que representavam os membros da igreja. Eu não sei, não falei com o pastor, não falei com os membros da igreja. Eu só entrei online pelo computador para saber um pouco mais sobre eles, e era isso que estavam fazendo. Mas não existe espiritualidade em algo assim? Para quê? era um modo deles de se identificarem com as pessoas. Mas penso que eles estavam se identificando com a carnalidade das pessoas. Em outras palavras, eles se tornam como o povo, não é? Sim, eles estavam incentivando essas coisas. Eu sempre fui contra a tatuagem. Eu criei 3 filhos. E um dos meus filhos fez uma tatuagem, mas ele fez sem meu conhecimento e aprovação. A verdade é que eu sempre fui contra isso. Mas aquelas pessoas estavam celebrando isso. É loucura. Mas creio, irmão Swaggart, que isso representa algo que algumas de nossas igrejas pentecostais acabaram se tornando em termos do neoliberalismo para tentar se assemelhar ao mundo, soar como o mundo, se parecer um pouco com o mundo e torcer para que o mundo entre na igreja e seja salvo. E naquele dia fomos àquela igreja e o homem falou cerca de 15 minutos, como se fosse um bate-papo de domingo. Ele fez uma oração e disse: "Já terminei, vocês podem ir para casa." E o local ainda estava escuro, mas eu olhei para a dona e disse: "Vamos sair daqui." Mas não enxergava nada, então tive que seguir umas pessoas para sair dali. Quantas pessoas haviam ali? Dava para saber quantas pessoas tinham? Acho que o prédio comportava umas 200 pessoas. Não dava para ter muita certeza. Não sei se estava cheio, vazio ou parcialmente cheio, mas deu para ter uma ideia pelo tamanho do local. Provavelmente umas 200 pessoas. Mas existem muitas igrejas que têm feito isso. E eu sei que elas pensam que estão fazendo a coisa certa, mas eventualmente vão mudar. Isso não tem nada a ver com o que é Ou suas certo. igrejas vão morrer, uma coisa ou outra. Veja, quando você não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Deus, você acaba recorrendo a todo tipo de tolice como essa. É isso mesmo. Você tenta fazer as coisas acontecerem para chamar a atenção das pessoas. E esse tipo de coisa acaba acontecendo para entreter as pessoas. Tem também aquelas máquinas que fazem fumaça e algumas igrejas ligam durante o culto. Dá para acreditar nisso? Máquinas para fazer fumaça? Sim, algumas dessas coisas se tornaram apenas um estilo, como roupa, e acabam mudando com o tempo. Mas o que é triste, eu não me incomodo muito com estilos. O que somos hoje na igreja é um pouco diferente do que quando entrei 20, 30 anos atrás. O estilo não me incomoda muito, mas me preocupo com a falta do mover e de ação do Espírito A Santo. espiritualidade. Sim. Se as pessoas querem uma parede rosa, mas o Espírito de Deus está se movendo, tudo bem. Se estamos na África e vamos lá na floresta, nós não ficamos preocupados com o ambiente. Não é isso que torna a igreja uma realidade. Mas nos preocupa se dependem do estilo moderno para produzir alguma coisa, ao invés do mover e ação do Espírito Santo, como você disse. Veja bem, eu hoje sou o avô e já faz algum tempo e sei que as crianças não são como antes, não se vestem igual, não andam igual, são diferentes. O que interessa a elas hoje não é o que me interessava lá atrás. Bem, eu fui criado em Montana.
como David disse há um instante atrás, o que fez das Assembleias de Deus, da Igreja de Deus e de certas igrejas independentes, o que elas eram, que tocaram o mundo, foi o poder do Espírito Sim, é Santo. verdade. E mais nada. É. E se você não tem isso, você não tem a igreja. Você pode ter um Verdade. ajuntamento religioso, mas não tem igreja. Sim, E é uma falta do mover e do operar do Espírito Santo. A igreja sem isso não é igreja, é apenas um culto religioso e nada com mais. certeza. E as almas não estão sendo salvas, os cristãos não estão sendo batizados com o Espírito Santo, e eu não conheço a igreja, mas chego a dizer que nessa igreja que você está falando, ninguém foi batizado no Espírito Santo naquela igreja há muito Provavelmente. tempo, muitos anos. Eu acho, pode falar. Uma pessoa compartilhou comigo recentemente que dentro das Assembleias de Deus existem 7 tipos de igreja. Ele falou os nomes e eu estudei e pensei. 3 ou 4 delas se parecem mais com casas noturnas. Nós não precisamos delas. Não precisamos de 7 tipos de igreja. Só precisamos de um tipo de igreja, que se chama Livro de Atos. Exatamente. Você está certo. Se está no livro de Atos, então pronto. Se não está, então não sou a favor. Então não vale nada. Não vai trazer nenhum resultado. Então pode ler aí o 35. Sim. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente e tornaram-se como a palha das eiras do verão. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu a terra toda. Incidentemente está em Daniel capítulo 2, versículo 25. Isso fala da segunda vinda do Senhor e da destruição de todo o poder gentio, que nunca mais o poder gentio vai ter força, pois esse tempo já acabou. Depois da segunda vinda, Cristo vai estabelecer o seu reino de justiça, com Israel sendo a principal nação no mundo, e isso vai continuar assim para sempre. Por isso, as promessas feitas para os patriarcas e os profetas serão cumpridas em sua totalidade. Senhores, me respondam. Isso está muito claro. O Senhor está voltando e os judeus no mundo inteiro e os poucos que restarem na cidade ou na nação de Israel, todos vão aceitar a Cristo. A maneira que eu leio a palavra de Deus, eu acho que não vai haver um só judeu na face da terra que não vai aceitar ao Senhor nessa época, na segunda vinda. E quantos pregadores acreditam nisso, ensinam isso e entendem a significância do que estamos falando aqui em relação a Israel e ao Senhor? Quantos acreditam nisso? Pela minha experiência, eu diria que hoje em dia pouca gente compreende o lugar de Israel. Acredito que haja algumas pessoas, e felizmente acredito que algumas que entendem isso têm sido conselheiros do presidente, que têm entendido isso. Mas a maior parte da igreja está ignorando as profecias bíblicas quase que totalmente, irmão Swaggart. O movimento neoliberal não lida com os eventos futuros que irão acontecer, o arrebatamento, a grande tribulação, a segunda vinda de A palavra Cristo e rema outras. também não. Eles não prestam muita atenção nisso. Para eles, só importa o aqui e agora, o que você pode conquistar e a tentativa de ajustar a vida deles de acordo com o sistema. Mas, nessa passagem, nós vemos a essência da fidelidade de Deus em sua promessa de aliança com Abraão. Quando ele fez a promessa de aliança com Abraão, encontramos 2 componentes. Temos a justiça, que veio através da imputação, fé, e temos as promessas de aliança da terra, que foram feitas aos israelitas, aqueles a quem Deus fez a promessa de uma terra, que a terra seria eternamente deles, e que Deus faria dali a sua terra e estabeleceria ali o seu reino, conforme 2 Crônicas 6:6, que ele colocaria seu nome ali e que Davi reinaria ali, apontando para a aliança davídica que se encontra no livro de Samuel, mas também no Salmo 89. Mas a ideia de que Deus vai cumprir essas alianças com seu povo está clara. É por isso, Israel é aquela terra hoje, conforme abordamos no início da semana, em Isaías 11:11. Deus vai ajuntá-los uma segunda vez. Ele já fez isso. Eles estão em Israel. Sim, nem todos os judeus do mundo estão de volta em Israel, mas muitos que estão lá hoje, nos tempos, vão ocorrer
nessa região. Mas hoje a igreja tem vários conceitos. Primeiro, a teologia da substituição, que ficou muito conhecida através do Justin Martyr, no início da igreja primitiva. Naquela época, havia a ideia de que a volta de Cristo não aconteceria. Então eles criaram esse conceito ou a ideia, bem, vamos alegorizar as Escrituras, porque agora isso realmente está lidando com a igreja. Então eles voltaram e começaram a ler o Antigo Testamento e alegorizaram. Outros também fizeram a mesma coisa. Chicônio também fez muito disso, e Agostinho também viria fazer isso. Ao fazer isso, eles tiraram a ênfase daquilo que Deus planejava para Israel. E por isso Israel sofreu na diáspora nos últimos 2000 anos significativamente, porque o mundo não entendeu quem eles eram e o que Deus tinha planejado para eles. Alguém mencionou aqui há um instante atrás, não só o que você falou, mas que não existe muita preocupação em relação às profecias Muito na pouco. igreja moderna. Verdade. Se olharmos para trás no movimento pentecostal e o nascimento, o poder, o derramamento do Espírito Santo no século XX, uma das coisas que muitas vezes não nos familiarizamos foi com o ensinamento do pré-milenismo quanto à volta de Cristo. Foi durante o derramamento do Espírito Você está Santo. falando do arrebatamento da igreja. Sim, e só falando sobre o interesse na volta de Cristo. Na verdade, a geração de hoje está discutindo quanto ao entendimento sobre o arrebatamento, e um dos grandes argumentos deles é que, na verdade, isso nunca foi ensinado antes do derramamento do Espírito Santo. Então, foi apenas adicionado. Eu sei que temos que parar. Mas o problema que temos ali, de acordo com a história... Só um instante, você precisa... Ok. Você agora Eu está me copiando antecipei. o Dr. Gray, hein? Mas voltamos já já, não saia daí. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Antes do intervalo, Lauren, você estava falando algo? Experimentando os dons do Espírito, isso veio a despertar o interesse no retorno de Cristo pré-milenismo. E agora, com isso minguando, parece que há uma diminuição no interesse pela volta de Cristo. É verdade. E provavelmente os dois estão associados juntos. Quando temos o poder do Espírito Santo operando, e lembre-se, o batismo no Espírito Santo é dado para o serviço e para preparar homens e mulheres para a volta de Cristo. O Espírito de Elias, vindo sobre João Batista, foi para fazer o quê? Para converter os corações dos pais de volta aos filhos, para preparar as pessoas para a volta do Senhor. Eu ouvi alguém dizer uma vez assim: nós ouvimos ou ouvíamos muitas profecias em línguas com interpretação e profecias sobre a volta do Senhor. Ele está vindo, está voltando, Verdade. se prepare, ele está voltando. E o homem falou: você já ouviu alguém levantando e dizendo, eu não estou voltando em breve? Certo. Só estou sugerindo é que existe uma conexão entre a falta do mover do Espírito e a falta de interesse das pessoas pela volta de Cristo. Eu creio nisso, é mesmo. Pense sobre isso. Nos anos de 1890, a Igreja Aliança Cristã e Missionária, fundada por Albert Simpson,
que veio da época dos metodistas wesleyanos. Mas ele ensinou quatro doutrinas: salvação, santificação também, cura divina e a segunda volta. E quando você estuda a respeito desse período, o povo da santidade que entrou no movimento pentecostal, eles começaram a ensinar e pregar isso. E realmente prosperou. E acabou virando uma doutrina na Igreja de Deus, no pentecostalismo, nas Assembleias de Deus e em todas essas de fé pentecostal. Então você está certo. E é interessante que você colocou ambos juntos. Bem, elas apareceram ao mesmo tempo. Então, se você estudar a história do movimento, não é como se algo simplesmente surgisse como em 1906, Rua Azusa. Foram 20 anos de preparação, foram anos de formação, com as pessoas clamando a Deus pelos dons, pelo avivamento e o retorno de Cristo. Mas quando o Espírito de Deus se move e ele começa a se manifestar, as pessoas se tornam conscientes da presença de Cristo e começam a pensar sobre a volta dele. Então, mesmo com a falta, como é que eu falo isso? Com a falta aqui na América do mover do Espírito Santo, o desejo em ter ele voltando novamente é questionável. Eu quero adicionar uma coisa com relação aos movimentos da igreja. Temos visto estes se tornarem inimigos da cruz. A cruz ou é criticada, ridicularizada, diminuída, ou posso até dizer que é ignorada. Eu estava pensando quando falávamos sobre a condição da igreja e por que ignoram as profecias bíblicas, no livro de Filipenses, capítulo 3, vou começar pelo versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é destruição, cujo Deus é o seu ventre, e cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Estão mais interessantes naquilo que podem ter aqui e agora. Não estão olhando adiante para a volta do Senhor, que é a esperança da igreja. Eles estão olhando o agora. Então, não vou mencionar nomes, mas muitos dos ministérios famosos, hoje em dia, eles mesmos dizem que não prestam muita atenção nas profecias bíblicas ou nas genealogias. Essas coisas não são importantes. Elas pegam alguns dos princípios da palavra de Deus e tentam aplicar as coisas terrenas. Mas sem a cruz, é apenas uma filosofia. E eles não têm poder, não têm o Espírito Santo. Sim, o Stephen Land, que é um estudioso que respeito, ele é da Igreja de Deus, eu gosto do que ele escreve. Ele escreveu um bom livro chamado Espiritualidade Pentecostal. Ele faz menção da necessidade do Pentecostes voltar, às igrejas de Deus voltarem basicamente às 4 verdades. E mais uma vez lá estão, o mover do Espírito e o retorno pré-milenismo de Cristo. Portanto, quando você não tem essas duas coisas acontecendo, você na verdade perdeu o coração do Pentecostes. Pode ler o versículo 36. Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, és um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder e força e glória. Isso confirma a declaração de Daniel no versículo 21, que ele remove reis e estabelece reis. Eu acredito que a eleição do presidente Trump e ele não sendo eleito está nas mãos da igreja. Se a igreja buscar a face de Deus, o caminho de Deus, eu creio que ele vai ser reeleito. Fora isso, acho que não vai. E é uma batalha espiritual. É Verdade. muito mais espiritual do que econômica ou social. Sim, Eu sei que ele não sabe disso e a maioria das pessoas no poder também não sabem, ou muitos não sabem. Ao mesmo tempo, eu creio muito nisso, que a igreja pode ignorar, isso não é um problema, e isso vai destruir essa nação, que vai trazer um tempo muito difícil, ou a igreja vai entender o que estamos dizendo, que é um conflito espiritual, e buscar muito Verdade. a face de Deus, sem cessar, insistindo com o Senhor para que sua vontade seja feita. sim. O avanço da religião ou do cristianismo
pessoas conseguirem o que querem, elas vão começar a fechar as igrejas. Nós falamos que jamais veríamos isso na América, Verdade. mas eles vão achar algum Você motivo. está certo. Eles vão achar algum motivo. E, mais uma vez, os movimentos e todos os estilos de vidas alternativos que agora estão exigindo por direitos civis, e nós acreditamos que é uma questão moral, eu estou falando por mim nessa questão, eles vão continuar crescendo de maneira bem forte e vão influenciar. E ainda que a maioria das pessoas não concorde com esse processo ou com aquelas pessoas, isso vai ser utilizado para fechar as igrejas. Pregadores pregando o evangelho, tentando produzir salvação e convertidos, serão acusados de proselitismo. As igrejas vão ser fechadas. Isso está mais perto do que as pessoas imaginam. E é por isso que agradecemos pelos últimos 4 anos que passamos, porque esse presidente tem defendido o cristianismo. Ele tem apoiado as igrejas. É verdade. E esse é o tipo de pessoa que eu quero para o cargo. E não alguém que se opõe ao cristianismo e que não se preocupa, por exemplo, com o bem-estar da igreja. Por alguma razão, esse presidente tem dado às igrejas um grande apoio, uma proteção. É isso que temos visto desse presidente. E sem isso, a situação teria ido para o outro caminho, porque é para lá que estava indo. E veja o quanto oramos para elegê-lo da primeira vez. A igreja realmente buscou o Senhor e acredito que houve um arrependimento, tendo em vista o que se passou durante a última administração quanto à moralidade do país. Vou voltar para o versículo 21 do mesmo capítulo, Daniel 2. Está escrito: E ele, Deus, muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece reis. É isso que Ele estou dá falando. sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Você está certo. Se formos pelo caminho errado, o Senhor vai permitir o que chamo de julgamento reparador contra o povo dele, para atraí-los de volta para Cristo. Foi por isso que Israel foi para o cativeiro na Babilônia. Foi por causa da desobediência deles. Eles se afastaram de Deus. Então Deus os separava para que pudessem entender a necessidade de voltar e se arrepender Eu dos seus pedi ao maus caminhos. Senhor para confundir a mente daqueles que estão na direção oposta do Senhor. Confundi-los para que eles tomem decisões que vão atrapalhá-los ao invés de ajudá-los, que vão levá-los para a direção errada. E Deus é capaz de fazer essas coisas. Eu acredito que está nas mãos da igreja. Porque a palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Sim, é verdade. buscar a minha face e se arrepender, eu vou ouvir do céu Sim. e eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a sua Vai terra. curar a terra. Olha que promessa. Aleluia. Meu Sim, é Deus, verdade. eu vou perdoar os seus Sim. pecados e vou sarar sua terra. Nossa Amém. terra precisa ser Sim, é curada. verdade. Eu fiquei vendo aquelas lojas em chamas, aquelas lojas lindas que custaram milhões de dólares e por aí vai. E partiu meu coração ver aquilo, porque eu sei que aquilo vai levar a uma anarquia ainda maior. Pode se alastrar por toda a nação. É e verdade. é o que Satanás está tentando fazer nessas últimas semanas. Ele não conseguiu, mas ele tocou a nação. E para dar sabedoria ao presidente sobre as decisões que ele deve tomar, o que fazer e por aí vai. Amém. Muito bem, Lauren, continue do versículo que você parou. 38. No 38. E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele as deu em tua mão, e fez de ti o governador sobre todos. Tu és esta cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro representava o Império Babilônico, que era o maior de todos, pelo menos no quesito de esplendor e glória. O nosso tempo acabou hoje. Muito obrigado por estar conosco e não perca um só programa, vai ficar cada vez melhor. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.
Você está assistindo à rede Som Life de televisão.